Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre adubação verde. E o convidado é o engenheiro agrônomo José Aparecido Donizete Carlos, mais conhecido como Donizete. Ele é formado pela Exalc em 1982, ele é especialista em adubação verde e plantas de cobertura, é editor técnico e autor de capítulos no livro Adubação Verde no Brasil, lançado pela Embrapa em 2015, é professor convidado para ministrar aulas sobre adubação verde para graduação e pós-graduação na Exalc e é o diretor comercial na Piraí Sementes, em Piracicaba. Donizete, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. É sempre bom conversar sobre adubação verde. Estou aí à disposição das suas perguntas. Eu que agradeço você ter aceitado o convite de fazer parte desse projeto e falar um pouco sobre adubação verde. Donizete, já vamos começar o nosso bate-papo aqui falando o que se trata a adubação verde. A adubação verde é um termo que nasceu lá na China, né? A adubação verde, se colocar na cronologia, tem 5.000 anos. E ela tratava mais de adubar, né? Na época, o conceito era mais de fertilidade, recuperar a fertilidade do solo com plantas. E aí veio o termo adubação verde. Hoje se usa bastante o termo plantas de cobertura, que é basicamente a mesma coisa, né? E se ficar tentando achar um nome, né, plantas condicionadoras de solo, plantas recuperadoras de solo, né, a gente vai ser difícil definir o que é que ela faz, porque faz muitas coisas, né? Até vou dar uma emendadinha, o que é, né, adubação verde, né? Você está com um slide aí que Sim. traz aí o que é adubação verde, e é uma definição longa, né? Você vê aí. Eu comento com os alunos que essa definição que está aí é que cai na prova, né? Mas o que importa é que é o uso de plantas para recuperar a fertilidade do solo. E ela atua na parte física, química, biológica. Ela protege o solo, segura a mata. Então, ela tem muitas atribuições. Tá? Então, ficou com esse nome, né? Adubação verde. E as leguminosas são as plantas mais conhecidas como adubo verde, porque fixam o nitrogênio, né? Através do ar, né? São bactérias. Eu falo que esse é o nitrogênio de graça, o adubo que você não paga. E elas têm muitas, muitas, muitas qualidades. Eu Sim, acho que poderíamos... Pois Oi. não. Oi, pode ficar à vontade, Donizete. Desculpa, eu fui um pouquinho à frente. Eu gostaria de, assim, para dar um início, antes da gente iniciar mesmo essa conversa, mais à frente, se você puder voltar aí nas fontes de consulta, né? Nós vamos falar sobre a adubação verde, é um assunto, é um bate-papo aí, né? Cerca de 1 hora, né, Rafael? Sim, Mas tem bastante coisa, né? Então, para quem quiser depois se interessar, quiser ler, uma recomendação são esses livros que estão aí, né? Tem que ter boa vontade. Eu sei que dá uma olhada aqui, né? O tamanho da criança, tá? São 1.200 páginas, né? é, Uma obra que durou 5 anos, tem 16 instituições de pesquisa participando disso. Então, foi uma obra e tanto. Estamos agora fazendo a segunda edição, revisada, e ela vai vir no formato de e-book, tá? E traduzida para o inglês, para ser colocada no mundo. Assim, é a obra mais completa que existe no mundo todo sobre a adubação verde, e para quem não sabe, o Brasil, nisso, é muito bom. E nós somos os praticantes de adubo verde com diversidade, quantidades maiores de espécies e numa área muito mais extensa do que qualquer país do mundo, tá? Então, adubo verde não é coisa de tese, não é coisa de canteirinho, nós estamos falando de milhões. No próximo slide, só fazer uma nós vamos... observação, Donizete, depois eu Pois vou não. colocar essas informações
também na descrição do vídeo, para quem quiser fazer a consulta, para eles poderem consultar lá o nome e acessar o material aí para poder fazer a consulta e até fazer a aquisição do material, tá? Certo. E nós temos um site, aí, lógico, está mastigado, resumido, né, informações da maior parte das plantas de ADBV, daquelas mais utilizadas, tem a ficha da planta, ali em produtos, então tem nome científico, nome comum, qual o hábito dela, qual é o ciclo, quando planta, nossa, quilos por hectare de plantio tardio, plantio cedo, tudo isso hoje existe, né? Então, é uma coisa bem resumida. E na internet tem, por exemplo, do professor, o pesquisador de Calegari, tem um livreto chamado Solo Vivo, Plantas de Cobertura, está disponível para download, gratuito. E tem muitas outras gratuitas, né, na internet, que tem informações sobre adubação verde. Sim. Aí, entrando já na definição, como você já adiantou, né, o que é a adubação. Já adiantei isso, né, Rafael? Não, mas opa, mas sem problema, aqui não tem cerimônia não, Donizete. Como você disse aí, né, então é uma prática aí milenar, né, isso aí não é inventado agora, lógico que houve adaptações e pesquisas para poder se descobrir aí quais eram as melhores plantas para se fazer essa prática, né, o uso dessa prática, né, e isso vai fazer com que traga benefícios para a agricultura de uma forma geral, né, Donizete? Sim, sim. Ao longo do tempo, né, nós estamos falando de uma prática que ela existia há 500 anos antes de Cristo, então ela está com 2.500 anos, e ao longo do tempo ela foi evoluindo, não havia só observação. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a apresentação, né, em 80 e poucos trabalhos. Os trabalhos eram do início do século XIX, que estava o Instituto Agronômico, o Ministério. Mas depois da década de 80 até hoje, eu que vivo disso, né, preciso saber, tenho que estar atualizado, eu não dou conta de tanto trabalho que se tem sobre a adubação verde. E as nuances e os detalhes que existem hoje, né? Não se recomenda algo assim de forma genérica, você precisa saber muito bem a situação, principalmente eliminatórias, para poder fazer uma recomendação. Então, tem muita informação. Hoje, até o livro, né, seleção 1.200 páginas, estamos revisando agora, os autores estão tendo dificuldade para ficar nas 200 páginas que são reservadas a cada capítulo e colocar o que tem de novo. É um trabalho bastante difícil. Tá? Mas aqui no meio está acontecendo. Isso. Isso é bom, né, Donizete? Eu acho que quanto mais informações e o detalhe sobre o tema, eu acho que é muito válido, né, você concentrar todas essas informações num material só de consulta e acaba se tornando aí a consulta para quem quer fazer o bom uso, né, o uso eficiente da adubação verde, ele tem que consultar e tem que saber, lógico, e depois fazer essas nuances, como você disse, aí de características de cada região, de aonde vai ser, qual manejo que vai ser melhor realizado, né, para você posicionar o produto, né, o material da melhor forma possível, né, para que ele tenha uma melhor eficiência também. Até no futuro, se você quiser, nós especificamos as culturas, né? Porque aí realmente a gente entra no detalhe, né? Para cana, para cítricos, para café, para hortaliças, e assim vai. Né? Aí você tem cada situação muito bem estudada hoje, né? Que é que se encaixa. Tá? Sim, sim. Donizete, aqui vamos falar já então do propriamente dito, quais são as espécies aí que são indicadas, né? Depende da época do ano, né? São mais indicadas para que você faça
o uso delas, né? E aí você pode ficar à vontade em fazer o comentário respectivo a cada material aí, né? Eu acho que o mais Eu vou conhecido, mostrar duas. desculpa, vou adiantar aqui, eu acho que o Pois mais não. conhecido aí que o pessoal sempre comenta é a crotalária, né? E aí tem algumas variedades aí que são distintas, né? Aí tem os materiais que a gente chama de primavera-verão, né, que é que se define a época de plantio, né? Depois vai ter a lâmina de adubo verde de outono-inverno. Mas ficando aqui, que nós chamamos de primavera-verão, as crotalárias são as mais importantes, né? Veja bem, essas são as que são usadas só do mundo das crotalárias possíveis para a agricultura são mais de 100, né? São 4 Tá? no momento as mais usadas. E vira e mexe se conhece mais características, entra e sai. Algumas espécies deixam de né, vamos falar, sai da Fórmula 1 e né, deixam de ser utilizadas. As crotalárias, por exemplo, Predifó, pouco utilizada, pouco conhecida, né? Crotalária baixinha, boa para cultivo intercalar. Junça, uma baita biomassa, 3 metros de altura em 90 dias. E aí você já começa a localizar, quer dizer, eu vou plantar essa crotalária no meio de laranja, no meio de café, no meio de cultura perene, né? Sim. Tem a que chegou há pouco tempo, que dessas que chegam, ou proleuca, que tem esse nome feio, né? Mas ela já é de um ciclo longo, ela já tem outra colocação. Tem uma baita biomassa também, mais demorada. Mas por que ela entrou? E está sendo pasteurizada? Porque ela tem fator de reprodução baixo para prateleiros braquiúros. Então, muitos dos adubos verdes são determinados por maior ou menor uso por causa do nematóide. E, basicamente, por causa do pratilente. Nesses últimos 10 anos, o pratilente vem assolando, né, a agricultura. Lá na soja, no algodão, na cana, ele vem pegando. Então, os adubos verdes que têm um controle maior sobre o fator de reprodução, como se diz, menor para o pratilente, são os que estão aumentando o seu uso. Né? Aí vem a crotalária espectável, que é uma crotalária de 1,5 metro, que em termos de nematóide, ela pega geral. Ela é excelente para os melodoses, para os pratilentes, dipilentes, rotilentes, todos os lêngulos que se conhece, por enquanto, é uma boa controladora, né? Excelente para os melodógenos, e é uma crotalária, estou falando em números, e até outro dia nós tínhamos 100 mil hectares, 200 mil hectares, nós estamos falando de milhões, 4 a 5 milhões de hectares plantados já, com os resultados em áreas de pós-soja, de segunda safra, principalmente na região do Cerrado, tá? O problema de nematóide do pratilente é mais sério, né? Então, só para você ver que nós não estamos falando de coisas pequenas mais, né? Você pega o proleuca, tem aí um plantio de mais de 1 milhão de hectares, a crotalária só em cana, uns 200 mil hectares. E aí as outras se usam em menor quantidade, né? As molduras, a moldura anã, a moldura preta, a moldura cinza, já usa, são condições muito especiais de uso, né? São trepadoras, isso limita bastante, né? Feijão de porco, intercalar, usado bastante, principalmente em áreas ambientais para segurar mato, né? Quando eu falo ambiental, quando está plantando mudas nativas, esse tipo de coisa, está se formando áreas de preservação, né? E os guandus, guandu anão e guandu comum, cada um vai ter uma situação, anão anual, cicultura, o comum, nós trabalhamos com guandu fava larga, mas no mercado seria igual o mandarim, seria igual o superene. Ele é um guandu de ciclo muito longo, usado em recuperação de áreas degradadas. Milheto, tudo que eu falei até agora foram granilhas, né? O milheto, tem aí 2, 3 milhões de hectares de milheto no Brasil, né? Agora, coma do governo, com planta de cobertura, braquiária e resistência. A Embrapa diz quando ela que limita isso, que
está aí com entre 8 a 10 milhões de hectares de braquiária resiliência na integração com milho ou em áreas de rotação. Então, você vê que nós estamos falando de que é um uso já maior, né? Eu, quando comecei em 82 com isso, a gente dava para contar. Eu acho que somando e tendo muita boa vontade, é 200, 300 mil hectares. Nós estamos falando aí mais de 15 milhões de hectares. Se por inverno, aveia, tudo no sul, eles vão para 20 e tantos mil hectares com plantas de cobertura, abrigeiros. E a importância de uso desses materiais, né, além, como você disse aí, para a produção de matéria verde, né, e também para o controle de nematóides, só por exemplo aqui, eu acho que, se não me engano, a Crotalária Juncia, ela tem capacidade de fixar, acho que mais de 200 quilos de nitrogênio, né? Você vê como que é o momento, ele pesa nas escolhas, né? A palavra do dia não é nitrogênio, mas já foi nitrogênio. Procura de uma planta que fixasse muito, muito de nitrogênio. A Júnior é campeã disso, né? O mínimo dela é 200 quilos por hectare. Você vê, faz ela numa rotação de cana e os ganhos de produtividade de cana ficam entre 15, 20, até 25 toneladas, graças a essa quantidade enorme de nitrogênio. Sim. Então, há momentos que o adubo está mais caro, aí você faz a conta, né? Então, hoje, ela cobre o solo, beleza, né? E nitrogênio, ela está descompactando, ela está estruturando o solo, né? Vou deixar o controle matéria. Está fixando nitrogênio. Tem um monte de qualidades que nós vamos ver no quadro lá na frente, mas o que o agricultor ele se fixa o problema dele do momento, né? Mesmo tendo tudo isso é colateral, tá? Vem por acréscimo. Ele está preocupado, por exemplo, alguns. Eu preciso cobrir meu solo e muito arenoso, está dando muita erosão. Ele não quer saber se ele controla o nematóide, se ele não controla, até às vezes ele tem nematóide e está usando uma planta hospedeira. Mas o que pega mais para ele é a conservação do solo. Isso está acontecendo em cana, que o pessoal está usando milheto, por exemplo. Não seria uma boa rotação para milheto. Um monte de características, troca da cana, dos nematóides, mas ele cobre rápido, ele fecha rápido, 30, 40 dias, né? Solos arenosos, preparados, expostos, suscetíveis à erosão, e é bem no período forte da chuva, tem que cobrir. Então, você vê que as coisas são por uma demanda realmente de necessidade momentânea, né? E assim, até o que a gente comentou nos bate-papos anteriores aqui, é a importância de você fazer a construção do perfil de solo também, né? E esses materiais, acho que vêm a somar e eu acho que a potencializar muito o que nós falamos. Por exemplo, de uma braquiária, que eu acho que tem, né, como você disse aí, 15 milhões de hectares, a Rusesiense, para a construção do perfil de solo, para você aprofundamento de raiz, para fazer a ciclagem de nutrientes, né, que é uma raiz agressiva aí, né, que tendo condições no perfil do solo, são materiais aí que tem muito a agregar, né, como você disse, no caso da cana, o uso da crotalária, um aumento aí de 15 a 25 toneladas. Paga-se qualquer investimento e ainda tem um retorno fantástico, né, Donizete? Eu acho que assim, o produtor ele tem que visualizar não só a necessidade imediata dele, mas o ganho que ele vai ter, o brinde que ele vai ter com os outros fatores, né? No caso, fixação de nitrogênio, preço do nitrogênio químico aí alto, você fazer um manejo bem desse material, você tem um ganho e, consequentemente, se tiver nematóide, ele vai ajudar a combater nematóide. Então, são N fatores aí, né, que vão te ajudar e que, se somar isso daí, o produto ele sai, sei lá, de graça quase, né? Esse é o custo-benefício que se espera, né? Mas eu não, até lá na frente falar de benefícios, e vai ter essa conversa, mas eu vou dar uma adiantada. Você falou em construção do solo, né? Está aí um assunto de momento. Olha que interessante.
Eu, todo agosto, eu faço aula para o pessoal daquele curso de especialização em fertilidade de solo, tá? Sim. E nesse período de agosto, do ano passado para esse agosto, eu estou preparando esse material, que são 4 horas. E quando você lê o depoimento daqueles, são 4 ou 5, que ganharam o prêmio de maior produtores de soja, ganhos de SESB lá? produtividade, todos falam, nós construímos perfil. Nós construímos perfil. Citam os adubos verdes, eles usam uma mescla, tá? Um mix que chama de adubos verdes. Mas, assim, eles ficaram já, olha só, né? Como as coisas evoluem. Adubo verde, plantas de cobertura, pensando em conservação do solo. E agora, como é que vai chamar essa planta que constrói solo? Eu estou falando lá de baixo, né? O professor, o pesquisador Afonso Pérez, ele sempre me chama a atenção disso, né? A pessoa parar de falar isso de planta de cobertura, né? Para ele, por exemplo, que é a especialidade dele, e construção do solo. Quem é que consegue construir solo? Planta de cobertura, porque ela coloca toda a energia dela em produção de raízes e biomassa. Quer dizer, biomassa aérea, biomassa radicular. Então, alguém pode falar, mas a soja vai fazer isso, sim, vai fazer isso, mas ela vai jogar, a energia dela vai sair em grãos. No grão. O adubo verde é biomassa, e o que faz perfil de solo, vamos lá para baixo, são muitas raízes, né? É muita raiz e raiz em profundidade. Então, por isso, os adubos verdes são os grandes construtores, né, de perfis de solo. E assim, as tecnologias, né, a pesquisa, já tanto a campo também, já a utilização em larga escala, né, como você citou aí, tem áreas já de utilização desses materiais, milhões de hectares, e comprovando a real eficiência desses materiais, né? Porque as pessoas falam, mas adubação verde, o que é, né? Tem aquela certa restrição, como tinham com o gesso no passado, como tinha. Então, são situações que a gente tem que apresentar, né? Até como extensionistas, levar essas informações para o produtor ou para o público que vai fazer a utilização desses materiais, de posicionar corretamente, né? Porque não adianta você falar, adubos, plantas de cobertura vão ser ideais para você posicionar de forma correta para que ele tenha eficiência, né? Para até não queimar o material que você está utilizando, né? E você fazer esses benefícios, como você disse, aí os grandes produtores aí produtores de soja que tiveram aí o resultado positivo, faz parte do protocolo dele de manejo. Se não tiver isso daí, talvez as produtividades dele, os ganhos dele, não seriam esses, né? Tem até uma reportagem bem recente com os indicativos. A soja veio até um bom momento, até bem, né? Mesmo praticando uma rotação bem simples, que era soja milheto, depois soja milhos, quer dizer, 2 produções, né? 2 exportadoras. Na hora que chegou no relatório, ela caiu. E as áreas que permaneceram em produção normal, mantiveram, foram as áreas que receberam votação. Quem teimou em continuar seguindo como soja milheto ou soja de milho, hospedeiros, né, no caso, de segunda safra, eles caíram em produção. E é um trabalho longo, da Fundação PNT, né, mas aí o fator se chama relatórios. Isso aí. E chegou para mudar a história dele, está aparecendo a nossa pandemia aí, né? Sim. Zé, acho que nós falamos aqui já do material de primavera-verão e tem aqui os de outono e inverno, né? Eu tenho que só fazer uma observação, até isso que está escrito ao lado, né? A região sul tem muitas opções de espécies de outono e inverno. Eu estou mostrando só 3. Eu diria para vocês que isso aqui é para nós, região sudeste, que não tem um inverno tão frio, não tem tanta umidade de inverno, essas plantas, afinal de contas, precisam germinar e desenvolver. Então, são 3 famílias, né? A aveia é uma graminha, né? Plácea, né? Agora, o tremoço branco, no caso, né?
né, uma fabácea, uma leguminosa, e o trigo murisco, que é uma crucífera, mas também mudou de família. Então, são 3 famílias, cada uma tem um ataque, quer dizer, uma área de atuação dela é melhor, quer dizer, se eu vou plantar soja, é melhor que eu use aveia, se eu vou plantar milho, é melhor que eu use o tremoço, né? E o nafo-forrageiro, ele fica ali como segunda melhor opção para qualquer uma das situações. E melhor de tudo ainda é quando mistura essas 3 famílias, você tem os melhores resultados. E isso os trabalhos científicos estão mostrando. Mas, assim, uma gramínea e uma leguminosa no mix está o ideal. Tá? Mas é soja, muito bem. Vou privilegiar, vou pôr mais aveia, um pouco de tremoço. Ah, mas é milho, mais leguminosa, mais tremoço, menos aveia. É analógica, né? Sim. E compõe isso, né, o nabo também. Então, outono e inverno se planta ali de abril, maio, como é o ideal. Dá para plantar até agora em julho, depende, lógico, de ter umidade para germinar e desenvolver. Então, é isso que nós temos aí de opções de outono e inverno. Elas produzem uma biomassa menor do que aquelas de verão, mas, assim, normalmente as que a gente chama de verão, que estão lá, elas, em número, maior número, para falar maior área, elas são plantadas tardiamente também. Sim. Não tão tarde como seria um plantio de outono e inverno. Mas a maior parte daquelas plantas, elas são de fevereiro a março. Né? Não é que elas são, desculpa, elas são semeadas em áreas muito mais extensas, de forma tardia, mas não muito tardia, como seria para o plantio de outono e inverno. Sim. Escapou o fevereiro, março, janeiro, fevereiro, março, é inverno. E até, eu acho que algumas regiões do estado de São Paulo, né, para fazer essas adaptações aí, a região ali de Itapetininga, Capão Bonito, Avaré, que é uma região acho que um pouco mais fria, né, que é o que o pessoal tem utilizado ali, se eu não me engano, né? Sim, sim, o sul de São Paulo usa bastante. Minas, vamos pensar em Sudeste. O sul de Minas é um grande consumidor de aveia. São Paulo também é um belo consumidor de aveia. Tá? Então, por incrível que pareça, você pega uma região alta, lógico, Cristalina, Formosa, Goiás, é consumidor de materiais de inverno. Né? Então, e desses que são mais adaptados a uma condição um pouco mais, temperatura um pouco mais elevada. Né? Sim. E aqui nós vamos falar agora sobre os benefícios, né? O que é Quais são os benefícios, né, do que você fazer o uso da prática da adubação verde, adubo de cobertura, planta de cobertura, né, Donizete? Aí foi só listado, né? Bate-papo, uma das apresentações, elas contemplam só os benefícios, porque se falar de cada um desses itens, até eu numerei para ficar mais didático, tem 19, né? E criei os grandes grupos. Né? Então, você vê, poxa vida, olha o que uma planta faz, quer dizer, uma planta de adubo verde, de uma vez só. Então, ela está plantada lá. Vamos dar um exemplo. Eu plantei uma hortaliça que está já ali de fevereiro, ela vai ficar 3 meses, quando muito 4 meses, e ela vai fazer tudo isso que ela está falando aí, menos o 19, que é a alimentação animal, que ninguém vai matar o boi, tá? Ou qualquer animal. Mas ela vai estar fazendo todos esses benefícios vão ocorrendo simultaneamente. Por isso é até difícil, né, separar benefícios quando se trata de uma planta. Né? Você sabe muito bem, eu fui preparar o solo, mexi na parte física, coloquei um adubo, mexi na parte química, coloquei hoje os produtos biológicos, mexi na parte biológica. Mas o adubo verde, ele bate geral, ele mexe com só, em termos de solo, né, os atributos físico, químico e biológico, que gera muito, né? Até essa ordem hoje, ela tem uma importância evolutiva. Todos nós estamos notando como estamos nos voltando para o biológico. Então,
Você já pensa, olha, mexe nos atributos biológicos, físico e químico, você escolhe. Se você quer pôr um ou outro primeiro, tá? Então, a planta de cobertura, eu não gostaria nem de entrar e começar a explicar um por um aí, porque realmente é assunto para muito, né? Para muito Sim. tempo, tá? Mas são todos esses benefícios ocorrendo simultaneamente, ali naquele período que aquela planta está. Então, vamos falar assim, o que é negativo, às vezes, do ponto de vista do agricultor, que tem aquela, ele olha, ele tem aquela pressa, ele tem aquela ansiedade enorme. Eu acabei de plantar uma soja, estou colhendo uma soja, agora quero renda, eu quero plantar um milho, mesmo que isso vai aumentar, não pode, vai diminuir a produtividade dele na próxima plantio de soja. É que essas culturas, ela ocupa, durante um período, o espaço produtivo dele, do agricultor, né? Então, tem que ter esse entendimento que há necessidade ou de uma rotação ou de uma sucessão, né? Quando o agricultor se coloca, e ele, entre aspas, ele vai perder esses 3 meses, esses 4 meses. Vai ganhar em produtividade, vai ganhar em muito coisa. E, às vezes, na teimosia, não, eu quero plantar, eu vou plantar. Eu vivi isso. Né? Eu sou um agrônomo que andou muito cana, eu vim da cana, eu era técnico agrícola, fiz faculdade, fiz sempre em cima de cana, trabalhando com a WWF. O meu conhecimento é maior de usinas, conheço a maior parte das usinas do Brasil. Sim. E aí, de repente, apareceu no Matori e eu fui atraído, né, vou falar pela necessidade comercial, ao Mato Grosso. E ali onde eu fiquei vendo o agricultor teimoso, ele produzia 60, 45, 40, 30, e ele não arredava o pé. Aí ele fica sem saída. Ou ele faz a rotação, ou quebra, né? Então, é preciso o agricultor se planejar. Né? Não é tudo. É uma parte, é a parte pior, onde tem mais nematóide, monitora, onde a efetividade está menor, onde tem mais compactação. Tá? Ele vai monitorando as áreas que não têm capacidade produtiva para um nível bom, né, de produção. Então, aquela é a área da recuperação daquele ano. Então, ele vai ocupando essas áreas. E põe isso no planejamento. E o que nós comentamos também, Donizete, é essa importância do produtor ele fazer o planejamento de todo o processo dele de produção, desde a análise de solo, né, que é um dos fatores principais aí para ele buscar produtividade, né, conhecer o que está no solo e fazer esse manejo de materiais, até o que a gente, né, geralmente da parte comercial a gente costuma sugerir ao produtor, né, assim, não vai adotar toda a área dele. Lógico, se ele conhecer a área dele, falar, não, preciso, ele já tem a ciência de que ele realmente precisa do material para fazer esse tipo de trabalho. Mas não, o produtor que não tem essa ciência, pega a parte dele, como você disse aí, que tem menor fertilidade, tem problema de nematóide, e aí você faz nessa área e vê o resultado. E depois você faz o rodízio nas outras áreas, para ir você fazendo aos poucos em todas as áreas, para que você veja primeiro numa área menor, né, provavelmente, para que depois você expanda isso aí para a propriedade toda, né? Para que ele realmente ele tem que enxergar os benefícios que ele teve de fazer. Perdeu lá 3 meses, 4 meses de uso da terra, mas o benefício que ele teve, o ganho que ele teve para a safra subsequente é estrondoso, né? Rafael, você nota, é uma pena. Eu sei que o agricultor já tem um monte de dificuldade. Às vezes a gente fala algumas coisas que tem um tom de crítica. E de jeito nenhum. É um tom de ajuda, né? E ele acaba fazendo algo, uma brincadeira minha, já na UTI. Né? Não toma decisão em produção. Até eu recebi uma pergunta aqui que eu preciso responder a você. Pode-se dizer que o ADV está ser usado nas áreas que estão com a produtividade baixa? Lógico, mas o ideal não é
essas aí, o ideal é que ele mantenha a produtividade alta dele usando o adubo dele, né? Não precisa ir para o UTI, se ele se planejar. Mas parece que se a gente não for, a gente não vai ser motivado, até de forma muito negativa, né, a tomar uma atitude e fazer algo, né? Porque aí não tem saída mesmo, né? Você não tem saída. E tem um ditado que diz, ou aprende pela dor ou aprende pelo amor, né? E aí, no caso, está aprendendo pela dor, né? Sentindo lá, chegando ao extremo, para que você, opa, pera lá, é o choque de necessidade, e aí o custo é alto, o tempo talvez não tenha tempo suficiente para você recuperar, né? E é o que nós comentamos nos outros bate-papos também, é você chegar em situações onde que você quase chega ao ponto de degradação da sua área, por erro de manejo, de você extrair tudo o potencial e querer, faz aquilo sempre e querer algo diferente, né? Então, assim, opa, pera lá, o produtor ele tem que ter essa consciência de que ele tem que investir no solo dele, tem que investir para que ele obtenha resultado. É só extrair, como acontecia muito com pastagem, né? Pastagem, o pecuarista ia e plantava a pastagem e deixava alongado lá e a natureza que cuida, né? E não é bem assim. Se você buscar produtividade, se você não tratar, por exemplo, a pastagem como lavoura, né, adubar, corrigir, fazer um manejo adequado, você perde. De um ano para o outro, 2 anos, aí você perdeu quase tudo o que você fez, o pouco investimento que fez, né? Donizete, é o que assim, o que eu tenho batido bastante aqui nos bate-papos é a importância de você fazer análise de solo, né? Assim, a gente sabe que o produtor aí acha que é um custo, que é um custo não, que é uma despesa, que ele não vê muito resultado com a análise de solo, mas é o que a gente acompanhou nos bate-papos, a extrema importância, ou a principal manejo que ele tem que ter, a ação que ele tem que ter é fazer análise de solo. E para adubação verde ou para planta de cobertura, aí, quanto representa uma análise de solo? Dá o próximo slide, eu acho, né? Sim. Opa, tá aqui. Tá. Mesmo as plantas de cobertura, elas precisam de uma certa fertilidade, né? E principalmente, vamos falar assim, até em termos genérico, mas solo corrigido. Ela não vai se desenvolver. Então, colocou no solo ácido, seja acidez normal ou por alumínio, não desenvolve. Se ela não desenvolve, não forma biomassa, ela não tem o efeito todo que ela tem. Tá? Eu gosto muito, eu guardo até hoje essas fotos antigas, né, que é do professor Vitz, meu professor de colégio agrícola, um amigão meu, onde ele fez esse teste para nós. Olha que interessante. Aquela é a imagem que mostra tudo. Né? Olha lá embaixo, né? A raiz, como ele disse, se não tem boca, né, para comer, como é que vai crescer na parte aérea? Sim. Então, é um engano, e isso é comum. Então, como você falou, se chega a um nível de degradável, aí eu vou plantar uma do verde e vou corrigir tudo aquilo lá. Vai, mas vai demorar muito, né? Você vai plantar, elas são rústicas, mais rústicas do que as culturas comerciais, é lógico. Mas ela vai produzir um pouco, aí você vai plantar novamente, vai produzir um pouco. Então, você vai fazer uma fertilidade ao longo de muitos anos. E nós, hoje, né, na agricultura, aí, nem vou falar o nome de moderna, né? É uma necessidade mesmo em qualquer tempo, nós não podemos esperar tanto. Então, fazer análise do solo, conhecer, né, todos os atributos, né, todos os índices, né, e fazer calagem, se necessário, gessagem e fosfatagem. Essas três práticas antecedem a adubo verde. Aí muitas pessoas podem me falar assim, não, mas eu vou fazer calagem, gessagem, fosfatagem para adubo verde. Eu falei, não, você não planta, você vai plantar adubo verde como um condicionante do solo. Você planta cana, você planta soja, você planta milho. E o solo tem que estar no nível da produtividade que você espera. Então, o que você vai fazer? A única coisa que você vai
vai fazer é antecipar essa calagem, a gessagem, se for necessário, e a fosfatagem, se necessário, antes de plantar o adubo verde. Então, vou dar um exemplo que é muito comum: cana. Né? Áreas de rotação de cana são, no período das chuvas, se prepara o sol, calagem, gessagem, fosfatagem, protalada. A protalada cresce muito mais, dá uma baita biomassa. Ela tem um incentivo enorme. Depois nós vamos montar essa, vai mostrar aí para o fósforo, né? Sim. Da próxima slide. Essa biomassa maior, né? Vamos voltar até algo que falamos no início. A biomassa não é só aquela que está lá aérea, que você vê, a biomassa lá embaixo também radicular. E isso, quanto maior a produtividade da cana que você vai ter depois. Tá? Então, se tem que fazer calagem, tem que deixar o solo numa condição para a sua cultura comercial. Só que execute isso antes do plantio dos adubos verdes. Eles são rústicos? São, bem mais rústicos. Se você precisa de um V% de 60, 70, na maior parte das grandes culturas, para ele 40, 50, ela forma alguma coisa. Mas por que você vai fazer isso? Já trabalha no V% maior, né, das correções aqui, para ter uma maior biomassa e ter um melhor resultado na sua cultura comercial. Então, eu, o tempo todo no meu trabalho, faço questão de conversar com as pessoas para que eles tenham conhecimento da fertilidade do solo, antes de aplicar. Porque a maior parte, olha só, assim, dos insucessos que eu tive num período de ciclos, faz tempo, tá? Lá períodos de 90, que se adubava a linha do ciclo. Era aquela adubação dirigida. Então, a calagem, a adubação tudo. E aí veio, vamos fazer adubo verde, vamos fazer nitrogênio nas ruas. Olha só, a fábrica de nitrogênio vai ser nas ruas, e nós vamos roçar isso aqui e jogar nas linhas. Máquina está tudo preparado. Só que a rua não tinha fertilidade nenhuma. E foi um fiasco. Além de não ter fertilidade, era compactado que mais do que um asfalto aí. Então, você vê como acaba aprendendo as coisas. Mudou por eles mesmos, por experiência, passaram a fazer de área total para ter uma maior exploração de sistemas radiculares, da cultura principal deles, e aí nós conseguimos, o adubo verde começou a se encaixar. E já é diferente do café, que não tem que já tem uma condição de fertilidade boa mesmo, nas ruas. Então, nós vamos plantando. E essa semana eu deparei com uma área razoável, grande, que é de recuperação ambiental, que vai ser uma reserva, e vai ser colocada mudas de nativas e nas entrelinhas para segurar o mato, porque não pode usar herbicida, não pode usar nada, vai ser usado um adubo verde. Tá? As covas vão ser muito bem adubadas e o resto é uma área degradada já há muito tempo, por isso que ela está entrando como uma área de preservação ambiental. Aí, né, quase que eu esqueço do meu passado. Na conversa, e aí? Não vai comer nada? Aí, não, então, tem um investimentozinho ali, mas vai ser bom para as árvores também, né? Elas também vão ter exploração radiculares no futuro. E elas crescendo mais rápido, fecham mais rápido, menos custo de capina, porque é custo de capina, viu? É isso aí. Então, em fertilidade, eu tinha para te falar isso, só dá uma olhada aí que interessante, que é a resposta ao fósforo, no próximo slide. Isso aí, olha, salta aos olhos. Eu não estou falando, eu estou falando de para não pôr número, a protalária ocroleta que está baixa aí, ela está com uma análise solo considerado
baixo, né? Fósforo baixo. A outra não está grande coisa, ele está considerado médio, não é alto. Olha só como é que fala, um cheirinho faz diferença. E se você olhar lá no fundo, a júncia, é a mesma coisa. Olha lá. Então, os amigos deles, uma palavra desculpa, não é assim, né? Gostam, né? Solo corrigido, eu posso. É que você está preparando, né, Donizete? Você está preparando realmente o terreno para a cultura comercial principal, que ela vai potencializar o uso. Por exemplo, nós citamos do nitrogênio, no caso da crotalária, potencializar, se você não fizer a correção adequada de todo o processo, porque seja depois da saída aí, da incorporação da crotalária, você entrar com a cultura comercial, você vai ter um ganho enorme. E esse custo enorme você não vai perder porque você esqueceu ou achou melhor não fazer a correção correta, né, do pH do solo, porque vai a custo, é despesa. Não, é investimento que você está fazendo para a safra, e aí sim você vai ter o ganho na outra safra. Né? Você não tem que medir só com a implantação do material aí de cobertura, né? Você vai ver, medir ele, depois dividir o custo lá na frente. Você vai usar menos nitrogênio. Opa, põe a conta, põe no papel aí o quanto que é o custo do nitrogênio que você vai ter, que é o dólar, que vai variar, e aí como que é? Você deixou de usar o calcário, por exemplo, que custa menos que o custo é baixo, né? Então, são fatores que a gente vive no campo, né? Acho que você também, de você fazer pouco caso de uso de um produto tão importante, mas que vai te trazer um impacto, vai trazer chegando até prejuízos comerciais de você não usar. Nós apresentamos num bate-papo aqui com o pessoal do calcário lá da Embracal, o pH ideal entre 6,5 e 7, né, que potencializa todos os nutrientes, disponibiliza todos os nutrientes. E mostrou uma foto lá, acho que do milho, acho que no IAC, que aonde tinha corrigido o solo e aonde que não tinha corrigido o solo. Não, o milho nem nasceu, estava na mesma situação aqui da crotalária. Então, você vê o material que tinha ao lado que você tinha corrigido e o lado que você não tinha corrigido, a mesma coisa. Então, se você não fizer o uso eficiente e racional dos recursos, não adianta nada você querer atingir, como citei com o doutor Ronaldo Cabreira, atingir, no caso de cana, e chegar a 100 toneladas, os 3 dígitos de produção de cana, se você não faz o básico, o feijão com arroz bem feito, né? Nas recomendações, você vê que um dos benefícios dos adubos verdes é essa reciclagem de nutrientes, quer dizer, capturar o nutriente perdido pela cultura comercial. Porque ele vai mais longe, ele vai mais em profundidade, ele tem essa capacidade de descompactar na procura, né, do nutriente. Então, se você... Eu dei um exemplo, cana, certamente, numa reforma, vai fazer a calagem, vai fazer a gessagem, depois platagem, vai pôr o de verde, vai plantar cana de meio lá de fevereiro, março, abril, maio, que seja. Aí você pega uma situação de soja. Eu fiz a calagem, pós-platagem, tudo antes da soja. A cultura principal é de verão. Aí vem uma expectativa para segurar a nematóide ali de fevereiro, março. Mas nós vamos corrigir. Aí qual é a pergunta? Como está? Né? Em termos de... Mas precisa adubar? Com certeza não. Adubar, que eu quero dizer, é colocar nitrogênio, fósforo e potássio. Né? Por quê? Qual é o intuito aí? É que ela vá recuperar, eu chamo, resíduos, né? Dessa adubação que você colocou na tua cultura principal. Então, ela vai fazer essa reciclagem. Mas o solo está corrigido. O solo tem fósforo, ele está no nível bom. Tanto é que você sabe que ele está no nível bom pela produtividade que você teve de soja. Então, vamos lá, né? Às vezes foi o relatório que diminuiu a produtividade. Mas o conhecimento de análise do solo você tem que ter. As grandes propriedades, essas
não é grande. As propriedades são conduzidas de forma técnica, tu sabe, né? Sabe muito bem, tem muito recurso hoje, nossa, né? Agricultura de precisão para isso, sabe tudo sobre fertilidade, inclusive imagens e tudo. Então, o tempo todo é falado isso. Está bom o solo? Está corrigido? Está com nível bom de fósforo? Tá. Então, vamos plantar e vamos aproveitar, não precisa adubar, tá? Vamos reciclar nutrientes, a calagem e gessagem, fosfatagem, se necessário, tem que ser feito. Sim. E aí sim, você, como essa ciclagem desses nutrientes, né, principalmente aí condições de crescimento radicular mais profundo, né, que os materiais aí podem auxiliar e buscar esses nutrientes que teoricamente foram lixiviados por algumas características do solo ou até por conta do produto, no caso do nitrogênio, no caso do potássio, ele vai fazer essa ciclagem até no próprio fósforo, né? Ele vai disponibilizar esses nutrientes que teoricamente não estavam assimilados pela planta e vai trazer isso daí para a planta aproveitar, né? Então, essa ciclagem que é importante também, também faz parte do processo de construção do perfil do solo, que é todo esse manejo que você faz para que as plantas tenham condições de fazer esse ciclo de nutrientes, de utilização, caso tenha um problema de lixiviação, ele vai buscar o nutriente lá em profundidade e vai trazer e transformar ele para que seja apto para uso para a planta, né? Para a planta comercial, no caso. Correto. Donizete, aqui acho que o ganho, né? Acho que aqui o que nós já conversamos, né? Qual que é o ganho de você ter aí, colocar 200 quilos de nitrogênio no seu solo aí, fazendo o manejo correto aí da cobertura verde, da adubação verde, né, a planta de cobertura, e você ter aí controle de nematóide, quanto que custa, né? Então, essa é a economia de você não usar com químico, no caso, usar um produto químico para poder fazer controle de ervas daninhas, controle de nematóide, que é difícil, é complicado. Então, você fazer também, no caso dessa parte de sustentabilidade, né? Você fazer todo esse pôr no papel, né? O quanto que é e quanto custa isso, né? E o ganho, certeza, claro que é real, né? Esse é um slide que a gente sempre encerra, né, as discussões, né? E você fala tudo sobre a adubação verde, né? E aí, né, e os resultados, né, eles são óbvios. Né? Quando você tenta deixar ele de uma forma um pouco mais didática, tá? O que chama atenção? Você trabalha aí com um produto, né, quais são os itens mais importantes que chamam a atenção? O ganho, economia, sustentabilidade. Pode ter um outro, mas esses são os quesitos que fazem com que o produto possa ser utilizado. Né? Se ele não cumpre esses objetivos, dificilmente, né, pelo menos 2 sempre desses daí, dificilmente ele vai ter continuidade de uso. Né? E o adubo verde, por sorte, né, é uma prática inócua, ela não vai causar um mal para o meio ambiente, esse tipo de coisa, então ela tem a característica de sustentabilidade, né? Isso inegável. Né? Ganho de produtividade, nossa, bacana, bem lido e tal, esses números estão aí disponíveis. Ele é na pesquisa e na prática, são os números da empresa que eu trabalho, eles acontecem no normal. E essa economia, né? De adubos nitrogenados, controle da ergonomia e nematóides. E como eu te falei, falamos já várias vezes de nematóides, essa é a palavra do dia, né? Os nematóides. Eu gostaria de implementar aqui que está tendo uma ajuda muito grande a uma sinergia dos adubos verdes com os produtos biológicos. Isso está casando muito bem para dar uma adiantada, né? Ser um pouco mais rápido os processos, porque você põe o produto, você tem a comida, o adubo verde, o produto biológico, tem o ambiente para ele se multiplicar.
e aí estar numa condição ótima quando chegar às condições adversas. Porque ele sumiu por quê? Porque as condições foram adversas, né? Por muitos motivos da agricultura. Então, o casamento do adubo verde aí, com os produtos biológicos chama muita atenção nesses últimos tempos. As mais diversas empresas que trabalham com biológicos no Brasil, né, têm feito contato, a gente troca muita figurinha técnica, né, de uso, e eu tenho trabalhos hoje já nas bancas aí, né, nas teses, e eu tenho muita esperança nisso, como uma forma de dar uma acelerada nesses processos, porque as perdas estão sendo também muito rápidas, né? Nós precisamos ter ganhos mais rápidos também, né? Não teve tanto tempo, né? Então, gostaria, nas palavras finais, de colocar isso daí. Eu acredito, Donizete, que essas condições, né, de você dar condições biológicas para o solo, ter condições biológicas para o solo, fazer esse manejo biológico também, que foi um dos assuntos que nós adotamos aqui. Já fizemos aqui o bate-papo sobre matéria orgânica, e agora com o material de vocês, né, o material de adubo verde, de plantas de cobertura, de extrema importância até para o lado ambiental, né? Você está usando os recursos naturais, potencializando isso, e aí tem muita, né, acho que não é moda, mas é uma realidade de agricultura aí, orgânica, agricultura sustentável. Isso daí faz parte do manejo de você adotar essas boas práticas, né, para que você tenha os melhores resultados. Um alimento mais saudável, um alimento que tenha condições, foi produzido em condições aí que não houve agressão do solo ou do ambiente. Então, são fatores aí que são levados em conta, que hoje a gente tem visto que tem uma crescente, né, para uso de produtos que tenham esse perfil, né? Donizete, eu acho que esse bate-papo nosso aqui, como você disse, a gente chegou aí a um ponto que, se abordar todos os assuntos, a gente levaria mais do que uma aula de 4 horas aí para poder abordar todos os assuntos, né? E provavelmente tem muito detalhe aí, são os ajustes finos, né? Que você vai falando sobre cada material, sobre cada condição, para qual cultura que você aplica o material. Acredito eu que é enriquecedor o bate-papo sobre o assunto, né? Como você disse aí, eu tenho o próprio livro aí, 1.200 páginas, para aproveitar, né? Você tem que fazer uma boa leitura, né, desse material, né? E agradeço já a disponibilidade sua aí de estar contribuindo, fazendo parte desse projeto, né? Iniciou aí como uma agricultura de base, mas está começando a estender para outros assuntos aí que tem de ligação direta com essa agricultura de base que a gente está propondo aqui falar, né? E agradeço a sua disponibilidade, o seu conhecimento que não é pouco, isso aí não consegue medir, né, pelo conhecimento que você tem sobre o domínio do assunto, e um dos pioneiros aí no assunto também, e divulgando através de materiais técnicos, dando aula aí para graduação e pós-graduação. Eu acho que isso é muito válido e muito enriquecedor para a agricultura brasileira, né? A mensagem final aí, você fica à vontade, né, de falar sua visão aí sobre o negócio. Rafael, eu quero agradecer você pelo convite, né, essa oportunidade de compartilhar conhecimento. É um prazer, sabe, falar de algo que a gente trabalha. Estou há 38 anos nisso, e é muito bom. Se eu pudesse o tempo todo, minhas 8 horas de trabalho, minhas 10 horas de trabalho, estar podendo fazer isso é muito gratificante. Tem muito que ser feito, muito que ser estudado, mas eu posso falar para vocês que nós andamos muito, quando eu falo nós, o Brasil de uma forma geral, né, os institutos, o agronômico, o IAPA, a Embrapa, ela está dando passos largos nas pesquisas, em condição de pesquisa e de campo. Eu estou impressionado com isso que ela consegue produzir. Então,
eu só posso dizer que eu estou à disposição para o futuro, para conversar com. Eu sugiro que seja algo assim, mais específico, né, para a gente. Vamos falar de cana, vamos falar de culturas assim. E vai ser um prazer. Fique à vontade, né? Se você precisar, pode contar comigo. Eu é que agradeço pela oportunidade. Tá? Eu que agradeço novamente, Donizete, e assim, acho que não vai faltar oportunidade para a gente entrar num assunto mais específico, né, para fazer um manejo específico lá, por exemplo, para cana, quais são os materiais utilizados, qual que é o manejo que tem que ser adotado. Acho que pode ser um dos próximos bate-papos que a gente venha a ter aí no futuro. Agradeço novamente, agradeço ao nosso amigo Renato Ragoso por ter feito a conexão entre nós aqui para que a gente tivesse esse bate-papo. O Donizete, gostaria de compartilhar com vocês, que tem sido uma mensagem final que eu deixo no final do nosso bate-papo, que estamos todos juntos nessa nobre missão, que é ajudar o produtor a produzir alimento, né? Obrigado, pessoal, e até a próxima.